Se vocês estão felizes com isso que Deus está fazendo, dá um glória a Deus aí onde você está. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Eu quero falar sobre os 4 tipos de crente. Eu quero que você se enxergue nessa parábola de Jesus. E você vai entender que tipo de crente você é, em que estágio e nível você se encontra e o que você precisa fazer para você se tornar um crente melhor. Mateus capítulo 13, versículo 1 diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semeador, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. A outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra entre os espinhos caiu, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Então, se aproximando os discípulos, lhe perguntaram por que eles falam em parábolas. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Deixa eu só terminar esse texto e explicar ele de trás para frente. Eu passei, acho que um mês inteiro, ministrando um pouco sobre essa questão das parábolas. E eu começo talvez uma introdução daqui. Jesus, ele falava muito em parábolas, e no texto ele deixa claro a razão pela qual ele falava em parábolas. Porque ele queria esconder do ouvido de pessoas que não precisavam ou não queriam entender. A gente tem um entendimento errado sobre as parábolas. Eu já ouvi pessoas falando: Jesus pegava coisas e gramas e coisas da natureza, sentava crianças no colo e falava em parábolas para simplificar a mensagem do evangelho do reino de Deus. Mas a fala de Jesus é contrária. Quando Jesus ele fala uma parábola, não é para simplificar a mensagem, é para esconder a mensagem real. Ou seja, Jesus já divide o público em 2 pessoas. Existem aqueles que são íntimos, que são os discípulos, são próximos, são os crentes. A esses é dado conhecer os mistérios do reino do céu. Por que para eles é dado e para os outros não, pastor? Porque eles demonstram interesse em querer entender sobre o reino. Eles querem saber quem Deus é. Eles querem experimentar e ter um relacionamento com Jesus. Então, quando a gente coloca o nosso coração disposto a querer ter um relacionamento com Jesus, você vem para um culto como esse e eu vou pregar, e você vai entender com clareza a mensagem do evangelho que eu estou pregando. Porém, tem pessoas que vêm e elas vêm de qualquer modo, de um modo displicente, ou até para cumprir tabela como uma religiosidade. Para essas pessoas, elas saem até arrepiadas, falando: uau, que mensagem linda, que mensagem inspiradora. Elas até tiram um ensinamento, um lema instrutivo da mensagem, mas é apenas uma historinha para elas, porque quem está distante vai entender uma historinha dessa mensagem, quem está próximo vai entender um mistério do reino de Deus. E Deus fala: eu prego em parábolas para isso. Então ele separa multidão, quem não tem interesse na palavra dele, e depois ele fala dos discípulos, aqueles que estão próximos, aqueles que querem entender e querem se aprofundar. Além desta divisão, Deus se aprofunda ainda na divisão dos crentes, quando ele começa a falar da parábola do semeador. Por que pastor, o senhor disse que é para crente? Porque ele está lançando sementes. Quando ele está falando do lançamento de sementes, ele está falando que a semente é a palavra. Então as pessoas que são relacionadas na
parábola do semeador são pessoas que têm contato com a palavra. Quem está lá fora não tem interesse, nem vem para a igreja. Quem está aqui dentro demonstra algum interesse, mas mesmo demonstrando algum interesse, a condição do coração delas impede que elas recebam a palavra com toda a clareza e com toda a profundidade que Deus intentava desde o início. E Jesus classifica essas pessoas em 4 seções diferentes. Existem 4 tipos de pessoas dentro da igreja. Então, explicando para você, parábola do semeador, quando Jesus recita, fala, menciona semente, ele está falando da palavra. Mas muita gente vem e fica frustrada, porque vem aqui e ouve a palavra, e cita a palavra, e escreve a palavra, e coloca a palavra de Deus aberta no Salmo 91, e canta a palavra em casa, mas elas não conseguem ver o efeito da palavra se manifestando nas suas vidas, então elas se frustram, elas se distanciam de Deus, elas não querem nada com a igreja, elas têm algum tipo de condição, de erro no passado com a igreja, e se fecham para tudo aquilo que Deus quer falar através da sua palavra. Chegam, entram aqui e falam: pastor, não falou comigo a palavra não mexe mais em mim, é porque a palavra não é boa. E é interessante que esse ensinamento de Jesus é o primeiro ensinamento que ele dá sobre o reino de Deus. E no primeiro ensinamento que Jesus dá sobre o reino de Deus, ele pula logo na frente e ele já deixa muito claro para todo mundo: o problema nunca é com a semente sempre vai funcionar, o problema nunca é com a palavra, não existe erro na palavra, o problema não é com a mensagem que é pregada. Jesus deixa muito claro: a semente é boa, a palavra é boa, o problema é o solo. Não tem erro na palavra. A culpa não é da palavra, a culpa é do solo, onde essa semente da palavra é colocada. Pastor, o que é o solo? O solo é o meu coração, é a condição onde eu me encontro. Então às vezes eu estou até desejoso, e eu necessito de uma palavra da parte de Deus, mas o meu coração, a condição da minha vida, não permite que a palavra pregada faça efeito e se manifeste dentro do meu coração. A palavra de Deus é um pacote com 66 tipos de semente, e todas essas sementes conseguem transformar a vida de qualquer pessoa que está apta, que está disposta, que está com o coração aberto, que está com um solo preparado e bom para receber a mensagem deste evangelho que eu estou pregando. Hoje eu estou sendo aqui um semeador, eu não sei se você está percebendo, mas eu estou lançando sementes aqui no meio de vocês, e eu não sei como é que está o coração de vocês, eu não sei em que condição vocês chegaram hoje, mas eu só sei de uma coisa: dos 4 tipos de solo descritos por Jesus, um desses solos era bom. Isso quer dizer que, se eu fosse fazer uma matemática, uma probabilidade, apenas 1/4 das pessoas que estão aqui vão receber a ministração que eu estou dando hoje. Eu sou uma delas. Cadê os outros 25% aí? Bom solo. O problema nunca vai ser na palavra, o erro nunca vai ser na palavra. O problema é: existe solo ruim, existe solo difícil. E aí as pessoas falam: então pastor, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer campanha, eu tenho que fazer propósito. Faz parte, pode ajudar, mas entenda que a natureza de uma semente, para ela dar certo, é simples. É você, porque a semente é boa, a palavra é boa, ela nunca erra, ela nunca varia, ela nunca é inferior. Então, uma vez que uma semente atinge um solo, tudo que ela precisa é de um solo bom, gente. Se eu pego uma semente, um feijão, meu filho outro dia fez um experimento lá no colégio para fazer um feijãozinho. Joga o feijão no algodão, ele cresce. Joga ele na água, ele cresce. Joga ele na terra, ele cresce. Joga ele na grama, ele cresce. É só jogar a semente no solo, que automaticamente a natureza de uma semente, ao chegar num solo onde ela acha o mínimo de condições, ela crescer. Eu não teria que ficar orando, eu não teria que ficar jejuando, eu não teria que ficar fazendo propósito, subindo para monte, para que a palavra de Deus fizesse transformação na minha vida. A natureza de um bom solo é vir para um culto como esse, ouvir a palavra e receber a transformação que a palavra vai trazer. É isso. Jesus fala. Por que não está funcionando? Não, o problema não é a semente, não. O problema é o solo. O problema é o chão. E existem 4 tipos de solo, Jesus fala. Primeiro solo
É aquele solo que o semeador, ele joga, ele lança a semente e cai à beira do caminho. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 19, porque Jesus faz assim, ele lista os tipos de solo. E depois ele descreve os tipos de solo. Quando chega em Mateus capítulo 13, versículo 19, ele fala sobre o solo, a semente que cai à beira do caminho. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Pessoas que vêm com histórico passado e já está fechado para a mensagem do pastor. Pessoas que de alguma forma, e nem é culpa delas às vezes, foram exploradas no ambiente de igreja e quando entram aqui, elas já entram armadas, elas já entram endurecidas, elas já entram com o coração petrificado e quando chega para eles fala, ih, o pastor vai pedir oferta, ih, o pastor vai falar isso, ih, o pastor vai falar aquilo. Começa a prejulgar, essa pessoa nunca vai receber a transformação e a revelação do reino de Deus porque ela está muito fechada, ou por um histórico, ou por algo que ela sofreu no passado, ou às vezes até por ensinamentos errados. Você sabia que o ensinamento que você escuta em um púlpito, se ele não for de qualidade, ele fecha o seu coração para os milagres do reino de Deus? Eu não estou falando de salvação. Salvação é uma coisa, salvação é pela graça, mediante a fé. Agora, reino de Deus só se manifesta na vida de quem quer. Então eu estou falando que existe muita gente que é salva, mas não vê o reino de Deus se manifestando na sua vida. Eu estou falando de gente crente. Esses 4 solos não é de gente desviada não. É gente que vai para o céu, mas não experimenta o céu na terra. Existe cura no céu, tem que ter cura na terra. Prosperidade no céu, prosperidade na terra. Saúde no céu, saúde na terra. Felicidade no céu tem que ter aqui. Eu não experimento nada disso, porque talvez o seu solo esteja muito fechado. Por coisas do passado ou por ensinamentos errados. Quer ver uma coisa? Eu tenho medo às vezes. E eu não estou aqui para falar mal, para julgar, mas nós, principalmente assembleanos, a gente gosta de cantar muito. Grande parte da nossa teologia, a gente empresta dos cânticos. Por isso que eu louvo a Deus e eu amo a harpa cristã. Porque o grau e o peso de teologia que existe nos hinos da harpa cristã é algo maravilhoso. Às vezes, eu me preocupo com algumas coisas novas que aparecem, que a gente até canta, é bom, move, mas o ensinamento é um pouco perigoso. Porque a gente faz disso teologia. A nossa teologia não vem só da Bíblia, vem da palavra e vem dos cânticos também. Aí a gente canta isso aqui na igreja. Eu continuarei cantando, não é que é errado, não quero tirar de contexto, mas a gente tem que ter cuidado com pequenas coisas. Por exemplo, Santo Espírito desce como um fogo. Não precisa descer não, ele já desceu. Ele já está no meio da gente. A gente não precisa ficar cantando e orando para ele descer. Ele falou, ei, eu estou do teu lado. Não canta para eu descer, canta para eu entrar na tua vida e te encher de fogo. Porque desde que Jesus subiu, eu já estou aqui no meio. Teologia. Eu não tenho que ficar pedindo para ele descer não. Eu tenho que olhar para o lado, ele está do meu lado. O Espírito Santo é o meu consolador, o Espírito Santo é o meu companheiro, o Espírito Santo é aquele que anda comigo. Eu sou guiado pelo Espírito Santo, ele não vai descer, ele já está na minha frente. Teologia. Mas às vezes, a gente pode pegar isso e tem gente que estica a teologia e fecha o nosso coração para receber aquilo que o reino de Deus tem. Então a condição do nosso coração, ele afeta a maneira como nós experimentamos a semente da palavra. A gente sofre com o passado, ou sofre com maus ensinamentos, e isso nos impede de ver uma palavra sendo germinada na nossa vida. Semente está sendo espalhada aqui, esta tarde. Será espalhada à noite. E a minha pergunta é, será que ela vai encontrar bom solo no seu coração, ou ela vai cair na beira do caminho? Porque quando cai na beira do solo, ela, pastor Davi, ela não penetra. Ela não tem como criar uma raiz. Às vezes eu já ministrei, mas eu já ouvi também pastores Rodolfo pregando, pastor Flávio, pastor Adaí, os demais pastores pregando aqui nesse púlpito, e palavras tão poderosas que eram capazes de secar tumor de câncer maligno. Eu ouvi já nesse ministério. Aí a pessoa, eu recebo essa palavra. Quando ela está no estacionamento, ela está no grupo de trabalho dos amigos, ele manda uma foto ou um vídeo indevido que não deveria mandar, e ele pega e abre aquela semente que foi lançada de secar o tumor de câncer. Quando chega lá, a ave vai e pega. Porque o diabo faz assim. Toda vez que você recebe uma palavra, existe uma ave que vem do céu, como diz esse texto, ele tenta arrancar. Você sai daqui com uma palavra que Deus vai curar os seus sentimentos e a sua emoção. Você dá glória a Deus e aleluia, e ela tem poder para isso. Aí você chega no carro, liga o rádio, e a música que você escuta vai lá e arranca a semente que Deus lançou aqui no culto. É assim que funciona, pode dar glória a Deus, aleluia. Eu estou pregando para pessoas aqui, é assim que o diabo trabalha.
Fala assim para a pessoa do teu lado: cuidado com o teu espaço aéreo. Fala para ela. Porque o texto fala: as aves do céu, elas vêm e elas tomam e elas arrancam e elas puxam essa semente. Jesus então fez essa didática que eu expliquei. Jesus lista os tipos de solo. Depois Jesus vem explicando um a um qual é cada solo. O que é isso? Quando Jesus lista a beira do caminho, ele fala assim, ó: e existem sementes que são lançadas à beira do caminho, e logo as aves do céu vêm e tomam e levam esta semente. Na descrição. Quando Jesus vai explicar essa mesma passagem, ele fala da seguinte maneira: existem sementes que são lançadas, e logo que são lançadas, vem o maligno e arranca fora e arrebata esta semente. Calma aí, Jesus. Tu vai ter que se escolher. Ou é ave, ou é maligno. Qual dos dois é? E é interessante, sabe por quê? Porque ave é algo que vem do céu, que vem do ar. Deixa eu só abrir esse parênteses. Em Gênesis capítulo 1, Jesus começa a criar todas as coisas. Cria o céu, cria a terra, cria a água, cria os animais, cria os vegetais, cria os grandes luminares. E a didática e processo de Jesus é simples e bonito. Ele fala, cria, olha e abençoa. Então Deus criou a terra e Deus olhou e disse que era bom. Então Deus cria o oceano e olha a Deus e Ele diz que é bom. E Deus cria todos os habitantes debaixo d'água e diz aos habitantes que eles são bom. E Deus cria todas as aves do céu e diz que as aves são bom. Então a didática de Jesus é essa: Jesus cria, Ele olha e Ele fala que é bom. Ele abençoa. Por que ele diz isso, pastor? Porque não tem ninguém para bem dizer o nome de Jesus. De Deus está criando e não existe habitante ainda na terra para louvar e glorificar o nome de Deus. Então, como não tem habitante para glorificar, Ele se glorifica. Ele se exalta. Ele se louva. Ele fala: rapaz, tu é bom. Desculpa eu falar assim. Ele cria, ele fala: isso aqui é muito bom. Por isso que toda oportunidade que a gente tem na igreja de louvar a Deus, abre a boca e louva. Porque se você não louvar, o próprio Deus se louva. Você está entendendo isso? Se você não glorificar a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida, Deus levanta alguém melhor do que você para glorificar no seu lugar. É bom. Tudo que Deus cria, Ele diz e Ele abençoa, dizendo que é bom. Agora bota para mim aqui na tela Gênesis capítulo 1, versículo 6, por favor. Então Jesus está no modo criativo. Deus está no modo criativo. Deus está criando o céu, a terra, o mar, os animais, os habitantes, os seres. Quando chega em Gênesis capítulo 1, versículo 6, e disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. Versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim fez. Por que Deus, quando criou o firmamento, não disse que o firmamento era bom? Tudo que Ele estava criando é bom. Isso aqui também é bom. Isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom. E aí criou Deus o firmamento. E quando Ele terminou de criar o firmamento, o que Ele disse? E assim foi. Deus cria todas as coisas, mas Ele cria uma e Ele não abençoa. De tudo que Ele fez, exceto uma, não recebe as palavras de bênção de Deus. Por que, pastor, o firmamento não foi abençoado? A explicação é mais simples do que a gente pode imaginar. Antes da criação do homem, em algum momento na história da criação, ou pregressa à criação, Lúcifer, que era um anjo de luz, ele se rebela no céu contra Deus. E a Bíblia fala que ele leva com ele 1/3 dos anjos. Ao fazer isso, ele é expulso do céu. E ao ser expulso do céu, pastor, ele foi para o inferno? Não. Você sabia disso? O diabo não está no inferno, não. Satanás, os demônios, não estão no inferno, não. Vá lá em Apocalipse, capítulo 19, você vai perceber. Existe inferno, pastor? Existe. O inferno é um local preparado para Satanás. E ele vai passar o restante da sua vida, depois do julgamento, no inferno. Mas o inferno ainda está vazio. Foi criado para Satanás ficar depois do julgamento, mas ele ainda não está lá. Pastor, não me assusta não. Se ele não está no céu porque foi expulso, mas também não está no firmamento, não está na terra, ou no inferno, perdão. No inferno porque ele foi expulso. Onde é que ele foi, pastor? Sorri para a pessoa do teu lado. Fala assim, ó: eu vou te ensinar um pouco de hebraico agora. Fala.
A palavra firmamento, ela vem do hebraico. E firmamento é o termo usado no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o mesmo termo é traduzido para o grego, porque é a língua usada para esta tradução e para esta versão, para esse testamento da Bíblia. Então, no hebraico, o Antigo Testamento, firmamento. Novo Testamento chama-se ar. Você lembra quando a gente falou de Efésios 6? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, hostes malignas nas regiões. Não é no inferno não, amigo, é na região celestial, é nos céus, é no ar. A gente vai ler isso em Efésios 2 também. Satanás, ele é denominado, qual é o nome dele? Ele é o príncipe das potestades do ar. Ele é o príncipe do poder do ar. Ele é o príncipe do poder do firmamento. Quando o diabo é expulso do céu, ele é enviado para o firmamento. É por isso que quando Deus está criando todas as coisas, ele abençoa. Quando ele cria o firmamento, ele fala assim: esse local vai ser um local para deter e conter o inimigo da alma dos meus filhos. Esse local vai ser para Lúcifer e todos os seus demônios. E como Deus criou o firmamento para que eles morassem, Deus se recusou a abençoar. Deus não abençoa locais onde Satanás está. Deus não prospera. Deus não diz que é bom locais onde os demônios habitam. Deus se recusa a abençoar qualquer coisa que Satanás coloca a mão. É por isso que ele morreu por você, para te lavar, para te tirar das garras de Satanás. Você morava nesse ambiente de pecado, de inferno, e Deus falou: não, eu vou te mudar de ambiente, porque esse ambiente eu não abençoo, esse ambiente eu não prospero, esse ambiente eu não faço crescer. Diga mais uma vez bem alto: cuidado com o espaço aéreo da sua vida, porque demônios vêm e eles, depois de uma mensagem dessa, ele vai querer arrancar essa semente que foi lançada do seu coração. Esse é o primeiro solo, beira da estrada. Segundo tipo de crente, de coração, pastor, o rochoso, é o que tem muitas pedras. Mateus 13, de 20 a 21, Jesus descreve assim, ó: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo. Recebeu, pastor? Recebeu, tomo posse, é meu, até sapateia, até dá glória a Deus. E ele recebe com alegria, diz o texto. Coloca para mim Mateus capítulo 13, versículo 20, por favor. E ele recebe com alegria. 21. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia da perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Posso abrir meu coração como pastor? Esse para mim é o crente mais frustrante na igreja, mais difícil, porque ele demanda muito esforço, suor e acompanhamento para se manter crente e motivado para vir na igreja. É o que o texto está falando: pouca duração, e chegando a angústia e perseguição por causa da palavra, logo cansa. Daquele eu recebo, glória a Deus, ele sai motivado daqui. Aí quando vem as lutas do mundo, a perseguição do mundo, ele: não vou para a igreja mais não. O pastor não me ligou, faltei um culto, ninguém ligou para mim. Fiquei com Covid, ninguém fez visita, o pastor não mandou cesta. Gente que precisa ser motivada para se manter crente, gente que precisa de esforço, gente que precisa ser levantada para ficar e vir para a casa do Senhor. Ei, se você tem que ser motivado para vir para a igreja, você ainda não é um crente maduro. E é isso que o texto está falando. Você ainda não criou raiz. Porque crente que cria raiz não precisa de motivação para vir para minha casa. Ele vem para minha casa porque ele me ama. Rochoso, fica alegre. Eu estou falando de um crente que é emocional e só. Ele não conseguiu passar do ponto da emoção para a maturidade. Tudo é emoção. Se ele se sente motivado, o pastor liga, ele está alegre, ele vem para o culto. Se ninguém liga, se ninguém está nem para ele, ele não vem para o culto. Então ele vive naquele nível ainda de emoção. E Deus quer levar ele para um nível de convicção. Eu não venho para a igreja porque eu sou compelido emocionalmente para vir. Eu venho porque eu sei que eu sou crente e eu preciso receber a palavra. Isso é uma convicção do meu coração e ninguém vai tirar isso da minha vida. Ele não consegue transicionar do sentimento para o compromisso. Aleluia. Deus está firmando aqui estacas. Deus está criando a tua raiz hoje. Deus está falando para algumas pessoas: sai do sentimento e começa a vir para o campo do compromisso comigo, da convicção comigo, dos princípios. Ele está falando de crença.
acredite, tu não precisa de motivação para vir para minha casa. Você lembra? Quando você era apaixonado pela sua namorada, que hoje é sua esposa, era fácil, primeiro encontro, meu Deus, é fácil se apaixonar no primeiro encontro. 40 anos depois, casado, 7 filhos, você vai deitar à noite e você percebe que ela tira a arcada dentária e coloca num copo para dormir. E aí, deixa eu equalizar isso aqui também. E aí o seu esposo vem para o culto também, às 16 horas, aí ele começa a se arrumar. Aí ele veste a meia, veste a calça, veste o blazer e veste o cabelo também. Ele veste, ele coloca. A sua paixão é a mesma? Você precisa ver pele de pêssego todo dia para ser motivado a estar do lado de uma pessoa? Você precisa ver sua beleza para estar motivado de estar ao lado de uma pessoa? O que você precisa para estar na casa do Senhor? O que te compele? O que te tira da tua casa no domingo de descanso, que era para você estar vendo futebol, e te traz para cá? É o quê? É paixão passageira? É sentimento? Ou é convicção? Eu preciso ir para o céu e a minha fé está convicta. Ela está firmada que existe um Deus que me salvou. E é por isso que eu vou, pastor. Eu não preciso da sua ligação, não. Não preciso não, pastor. Por quê? Porque eu não preciso de gente para me emocionalizar. É a mesma coisa com oferta. E aqui, cajadada como pastor, todo início de ano e todo início de semestre lá para junho, eu faço uma mensagem só sobre dízimos e ofertas, para ensinar o nosso povo sobre finanças. Quando eu faço, geralmente eu boto a oferta no fim do culto, para você entender a mensagem. Às vezes eu boto algum vídeo para você entender alguém que prosperou e eu tiro a oferta. Geralmente essa oferta, ou dízimo, ela vem de 30% a 40% maior do que as outras. Não era para ser assim. Oferta não é emoção. Eu não preciso te ensinar para ofertar, para você ofertar e ficar, é verdade, aprendi hoje, eu vou ofertar. E no dia que eu não ensino, e no dia que eu não mostro o vídeo, você vai continuar convicto que você precisa separar as primícias, o 10%, a tua porcentagem daquilo que é de Deus, que Ele fala, devolve para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes as pessoas falam assim, hoje eu não vou mentir porque o pastor fez uma série sobre mentira. Ei, você não tem que parar de mentir porque eu fiz uma série de mensagens sobre mentira. Você tem que parar de mentir porque mentir é errado. Tem que sair de sentimento e emoção e se tornar uma convicção. Eu não minto porque eu aprendi na palavra, estou convicto. É errado. O pastor não precisa fazer algo aqui. Eu não preciso botar fumaça à luz. Eu não preciso inventar um outro espaço sideral dentro da igreja. Embora, vocês sabem, precisamos de tecnologia, precisamos de melhoria de mídia. Mas quem só vive de espetáculo está fazendo o quê? Está alimentando o crente com solo rochoso. Gente que precisa, vamos lá, que vai ter um LED novo, vai ter uma apresentação nova, vai vir alguém caindo do céu, vai ter algo explodindo, vai ter algo vindo para cá. Você precisa ser continuamente motivado para vir para a igreja. Mas essas pessoas não duram não. Por quê, pastor? Porque logo que vem uma luta, o texto disse, uma perseguição, escandaliza elas. Não, não vou não. Você tem que ter certeza que quando você sair daqui hoje, vai ter uma retaliação de Satanás pela palavra e a semente que você está recebendo. É isso que esse texto está falando. A partir do momento que você recebe uma semente, tem retaliação de Satanás contra a sua vida. Então se prepare para essa semana, você viver uma realidade que contradiga isso que eu estou falando. A sua situação vai querer contradizer a revelação da semente que você recebeu hoje. Porque o diabo não quer dar espaço para que essa semente germine e cresça na sua vida. Compromisso. Como é que eu mudo, pastor, de ser um crente assim? Compromisso. Tem que sair de sentimento para algo permanente, para um sistema de crença. Toda vez que você ouve uma palavra, essa palavra vem como uma semente. E o diabo vai querer atacar. Não é contra você. Lembra que eu preguei isso? A nossa guerra não é contra pessoas. E eu vou falar uma coisa. Não se sinta muito importante porque Satanás está te atacando, não. Ele não ataca você, ele ataca a palavra que Deus enviou sobre a sua vida. É a semente que é lançada. Aí, e eu vou falar para você, eu sou pastor, estou fazendo muito gabinete. Quanto mais problema de ataque, mais eu dou glória a Deus. Pastor, isso não tem nada a ver, sabe por quê? Porque o diabo só ataca boa semente. Se ele está atacando a sua vida, é porque boa semente está sendo lançada na sua vida.
Uma igreja que não tem guerra, não tem boa semente lançada, não tem nem semente, porque toda semente é boa. Toda vez que você recebe uma semente, ele vai atrás de você. Você lembra de Jesus? O diabo não fez muita coisa, não. Quando Jesus é batizado nas águas, abre o céu, vem uma voz e diz: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. A partir daquele momento, Satanás já foi no deserto, eu te dou isso, te dou aquilo, se ajoelha. Começou o ataque, a artilharia pesada, supersônica de diabo contra Jesus. Por quê? Porque ele recebeu uma palavra da parte do Pai. E o Pai hoje está aqui me dando sementes, e eu estou lançando as sementes do Pai na vida de vocês, mas também já preparando vocês para vocês enfrentarem as guerras que vão vir depois de sementes que são lançadas para a sua vida. Porque semente é o que te move, semente é o que te faz crescer. Semente, como falou o pastor Odaí hoje de manhã, é o que te faz vislumbrar o teu amanhã, é o que te faz ganhar o território inimigo. E o diabo não quer que Deus lance essas sementes e essas palavras contra a sua vida. É por isso que existe guerra contra a palavra. Mas se você está do lado da palavra, não se preocupe, porque o vencedor é aquele que tem a palavra de Deus do seu lado. A palavra diz: céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Está com a palavra de Deus? A guerra vai passar. Por quê? Porque a palavra vai permanecer. Se a palavra permanecer no seu coração, você vai enfrentar desertos, lutas, guerra, mas ela vai encontrar bom solo e ela vai germinar. Louvado seja o nome do Senhor. E para acelerar por causa do horário, meu Deus, e me deixe só colocar essa frase para você lembrar. Para mim, o menor nível de maturidade cristã é quando você tem que ser motivado para fazer o que é certo. Vem aqui, obedece o que o papai está falando, que se você fizer o que o papai está falando, eu te dou um pirulito. Você tem que sair desse estágio para o estágio de obedece o que o papai está falando, porque é o papai que está falando. Eu estou pregando isso aqui para alguém? Muitas vezes a gente quer fazer as coisas de Deus pelo que Deus pode dar para a gente. E Deus às vezes até dá, mas um momento a gente tem que sair desse estágio e a gente tem que obedecer a palavra de Deus, independente do que vai acontecer de retaliação contra a nossa vida. Por quê, pastor? Porque foi Deus que disse: se você vive de convicção e de compromisso, você vai seguir a palavra de Deus, independente do que Ele pode te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro solo espinhoso, que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações, acho bonita essa palavra, fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O que Jesus está falando aqui é: gente, nós temos muitos amores, é isso que ele está falando. A gente tem amor demais, a gente ama muita coisa. O grande problema é que o nosso solo, ele não tem nutriente suficiente para nutrir e fazer crescer muitos amores. Então vão ter amores que vão ser nutridos e outros que vão ser esquecidos. E o amor e a semente mais importante que a gente deveria nutrir e crescer é aquela que a gente deixa de nutrir e crescer, que é a semente da palavra de Deus, o chamado do desígnio e do propósito de Deus na minha vida. Por isso que ele fala: sufoca, falta de alimentação e de oxigênio do solo para a semente, porque toda a nossa força, todo o nosso oxigênio, todo o nosso esforço está indo para outros amores. Eu estou falando isso aqui com alguém, não? Eu já tive muitos amores. Eu não estou falando do Martinho da vida, não. Eu estou falando de amores de quero dinheiro, quero sucesso, quero viajar, quero isso. Até que Deus falou assim: eu vou jogar uma semente na tua vida. Eu vou germinar algo e eu quero ver se vai dar frutos. E eu vou falar para você, Deus começou essa mudança através dos meus filhos, porque com filho vem maturidade. Não é? A gente começa a perceber que quando a gente tem filho, menos é mais. A gente começa a simplificar e dizer não. Um dos maiores aprendizados que eu tive até hoje na minha vida, e até eu levo isso para o meu ministério, é: André, aprenda a dizer não. Pastor, vamos fazer uma missão assim, uma missão assim, uma missão. Vamos... Não, querido, por quê? Mas pastor, aquela igreja está fazendo. Por isso que a gente não vai fazer, porque eles já estão fazendo. Não precisa de 2 pessoas fazendo. Menos é mais. Vamos fazer bem o que Deus colocou como semente na minha vida. E se Deus já lançou uma semente na outra igreja, deixa que eles frutifiquem naquela área. Vamos frutificar na hora que nós estamos. Porque como igreja não podemos também ter muitos amores, não. A gente não tem tanto oxigênio assim, não tem tanta gente assim, não tem tantos nutrientes para querer nutrir tantas missões, tantos departamentos, tantas iniciativas.
menos é mais. E ele falou, o perigo disso é a fascinação da riqueza. Aí eu fui ver essa palavra fascinação, entender. O que é fascinação da riqueza? É amor por dinheiro? Não, é diferente, é fascinação. Fascinado é uma pessoa que tem expectativa de um resultado, só que o objeto dessa expectativa entrega para ela um resultado totalmente diferente. É isso que esse texto está falando. Uma das razões por que a palavra não funciona na sua vida é que você está pensando que a riqueza, que o dinheiro vai trazer para você o resultado de alegria, o resultado de paz, o resultado de tranquilidade, um resultado de autorrealização. Só que dinheiro nunca consegue entregar este resultado. Você nunca vai achar um fim no dinheiro para a paz que existe só na palavra. Não existe nenhum outro local que você encontra salvação, paz, alegria, gozo, vigor, se não for na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra que me nutre nesse sentido. Então a gente espera que outra coisa venha nutrir a nossa expectativa daquilo que só a palavra. Diga assim: dinheiro não mantém promessa, mas a palavra mantém todas as promessas colocadas sobre a sua vida. E o último solo, para a gente terminar, pode tocar aí. O pessoal que vai cantar pode subir. É o solo bom. E aqui é o extraordinário. Jesus lista os solos. E quando ele vai descrever o solo, eu li com você, ele descreve um por um. Isso aqui é a beira da estrada. Isso aqui é o solo rochoso, com muita pedra. Isso aqui é o solo com muito espinho, fica sufocado porque vocês estão amando tanta coisa que não sobra nada, não tem espaço para mim, não tem tempo para mim. E aí ele fala do solo bom. Aí quando Jesus vai falar do solo bom, e você tem a sua Bíblia, depois você lê, você vai perceber o seguinte: ele não descreve o solo bom, ele só fala assim, ó, e existe o bom solo. Esse solo, ele multiplica a 30, a 60 e a 100 por um. Ponto. Não preciso descrever não. Pastor, se Jesus descreveu, pastor, como é que eu vou descobrir o que é necessário para eu ter um solo bom? Simples. O solo bom é tudo ao contrário dos três solos antecedentes. Preste atenção aqui para mim, por favor. Eles vão subir ali, não tem problema. O solo bom é aquele que tem todas as condições contrárias ao primeiro, ao segundo e ao terceiro solo. Só para te relembrar: primeiro solo, beira da estrada. Você não controla os ambientes. Você perde a mensagem antes dela chegar no carro. Antes de chegar em casa, a bênção já foi embora, porque não penetra o seu coração. Segundo solo, pessoas que vêm na igreja desde que sejam motivadas, desde que sejam animadas. Tem que ter inovação, pastor, tem que ter coisa nova, tem que ter atrativo. Senão eu não venho para a igreja. São pessoas que a gente vai se matar para atrair elas para a igreja, e um dia elas não vão vir. Por quê? Porque a gente vai parar no meio do caminho. A gente não tem que se matar atraindo pessoas para a igreja. Se elas não vêm pela palavra, pela semente, Deus está falando, elas não vão receber o meu reino. Simples. Não se matem muito não. Não inventa muita coisa não. É bom ter luz, é bom vocês criarem, é bom. Mas não inventa muito não para querer atrair pessoas que têm esse tipo de solo, porque elas nunca serão satisfeitas, a não ser que elas amadureçam e vão para um próximo nível. O terceiro solo, Jesus fala, é o solo que não tem espaço para mim. Eles amam tantas coisas ao mesmo tempo, que não sobra nutrientes e sufoca a minha palavra. Mas o solo bom é o solo que é ausente de todas essas coisas. Bom solo é aquela pessoa que chega, recebe, digere e aplica. Ela vai ver mudança na vida. Ela vai ver transformação no seu ser. E aqui, antes da gente entrar no momento de Santa Ceia, e vai ser bem rápido, eu quero perguntar aqui essa noite. Você pode ficar de pé?